Olá, me chamo Moisés Brandão, sou professor de música e vamos continuar com a nossa aula sobre o choro na clarineta. Na primeira aula, falamos sobre o histórico de como surgiu o choro e seus personagens e grupos destacados. Essas oficinas online são direcionadas àquelas pessoas que desconhecem sobre esse gênero musical. Nessa segunda aula, vamos falar sobre a clarineta e a sua história. Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc e é uma realização do Governo Federal através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal do Estado de Goiás e da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. A história da clarineta na primeira metade do século XVII traduz-se numa verdadeira luta pela sobrevivência da flauta doce e pela sua integração plena na paleta sonora de orquestra. Inventado à volta de 1700 por Johann Christoph Denner e seu filho Jacob, fabricante de instrumentos de sopros, partindo da ideia de aperfeiçoar a flauta doce. O fabricante pegou uma palheta de bambu, cortou a parte da frente do bico de uma flauta doce e colocou a palheta sobre o corte. Assim era inventado a Cholumel, que fornecia a dinâmica que Denner queria e se apresentava um som muito semelhante ao da clarineta. Sua própria invenção, pois era considerado um instrumento completamente diferente, conhecido como Cholumel ou charamela. Ainda são poucas as referências sobre a história da clarinete no Brasil. Tem-se notícia de sua possível chegada por ocasião da fixação da corte de Portugal no Brasil, ou ainda por meio das vindas das bandas militares que acompanharam Dom João VI ao Brasil. A mais antiga citação da presença de clarinetes na orquestra do Brasil é oriunda de Minas Gerais, no ano de 1783, onde se pôde constatar a presença de duas clarinetas em conjunto, formado por ocasião da posse do novo governador-geral Luiz da Cunha Mendes. Nos séculos XVIII e XIX, pode citar alguns dos primeiros compositores radicados no Brasil que usaram a clarineta em suas obras orquestrais, como Jerônimo Lobo, Marcos Coelho Neto e o mais importante, José Maurício Nunes Garcia. Segundo o catálogo geral Música Brasileira para Orquestra, a mais antiga obra orquestral do padre José Maurício a usar clarineta, a abertura Zemira, remonta a 1803, mas ainda sem grande importância no desenvolvimento das ideias musicais da obra. Apenas em 1811, com a composição da obra Missa Pastoril, para uma noite de Natal, é que a clarineta recebe o status de solistas na composição de padre José Maurício. De qualquer forma, não há ainda um estudo mais aprofundado sobre o uso camerístico, principalmente clarineta e piano, e como solista da clarineta. Segundo as informações disponíveis, a primeira obra concertante para clarineta composta por um brasileiro seria Choro, para clarineta e orquestra do compositor paulista Camargo Guarnieri, no ano de 1956. A primeira obra brasileira concertante a ser executada no Brasil foi em 1957, o Concertino para Clarineta e Orquestra, de Francisco Mignoni. A primeira notícia de execução do choro para clarinete e orquestra, de Camargo Guarnieri, no Brasil, apenas aconteceria em 1959, apesar de informar uma gravação em 1958. Encontrou-se então uma inexatidão quanto à data de sua composição, e a primeira execução informa o ano de 1957 como de composição e o mês de abril como de primeira execução. Loureiro informa que tanto a composição quanto a estreia se deram em 1956. Entre 1945 e 1950, o choro estava em uma ótima fase, com excelentes compositores como Jacob do Bandolim, Severino Araújo, Maestro Cipó, Valdir Azevedo e Abel Ferreira, que se destacava em São Paulo e posteriormente no Rio de Janeiro. Na roda de choro, a clarineta funciona como um instrumento solista, ou seja, toca a melodia e é acompanhada pelo restante do grupo, né? Ela também faz a harmonia com possibilidade de criação de outras pequenas frases
enquanto outro instrumento toca a melodia. A participação da clarinete no choro é de grande importância para o desenvolvimento técnico do instrumentista. Por ser um instrumento que possui uma extensão possibilidade de recursos sonoros, além de um extraordinário poder de nuances, alcançando sons fortíssimos ou pianíssimos, quase inaudíveis. Ela se afina de maneira íntima com o choro. A união entre a técnica e a sonoridade da clarineta, com vários componentes estilísticos de choro, permite uma afinidade muito grande entre eles. Assim, o clarinete encontra um ambiente familiar e propício para o desenvolvimento de novas sonoridades, como vibrato, é definido como uma oscilação de altura em uma única nota durante a sua execução. Ele é um excelente recurso expressivo que é pouco explorado pelos clarinetistas, ao comparar com outros instrumentistas como flautistas, fagotistas, oboístas e os instrumentos de cordas. Pode ser feito com ligeiras pulsações nos músculos de suporte do fluxo de ar, no diafragma, e nos músculos da embocadura, nos lábios. A grande dificuldade do vibrato é não deixar que a sua utilização interfira na afinação e não alterar a qualidade sonora. O outro, frulatus, que é um som trêmulo ao soprar, produzindo com o som de R ou FR, com a língua entre os lábios, deixando a embocadura relaxada e mantendo o fluxo de ar. Glissando também, que é uma passagem de uma nota para outra, descaracterizando o som, produzindo um efeito muito interessante, que parece com uma risada humana e pode ser utilizado com ou sem o auxílio dos dedos nas posições para tocar. Vamos citar agora alguns exemplos de grandes clarinetistas, intérpretes e compositores de choro, como José Napolitano, Luiz Americano, Lorival Inácio de Carvalho, Abel Ferreira, Severino Araújo, Paulo Moura, Proveta e Paulo Sérgio Santos. Uma particularidade de choro é a fascinante liberdade dos autores na titulação das obras, extravasando a meiguice, o romantismo, o humorismo e o deboche. Alguns exemplos: Espinha de Bacalhau, Chorando Baixinho, Na Glória, André de Sapato Novo, Sofre Porque Queres, O Clarinete Gostoso, dentre outros, sempre na linha do lirismo, que é pertinente ao estilo da música. Improvisação. A improvisação é utilizada tanto na música popular quanto na música erudita. Na música de concerto europeia, foi usada no barroco, pois tinha o baixo dado cifrado, e o instrumentista realizava ornamentos, cromatismos e escolha de timbres diferentes. Já nos concertos clássicos, a improvisação era usada nas cadências, onde os instrumentistas criavam e mostravam todo o seu virtuosismo em cima de uma frase ou tema desenvolvido pelo compositor. No século XX, ela é utilizada para que os intérpretes participam da construção parcial ou final da obra. No jazz, gênero americano, a improvisação começa a partir de uma seção ou um tema com a base harmônica já definida. A improvisação no choro pode ser através de uma linha melódica, onde o instrumento toca a melodia da forma tradicional, ou seja, originalmente conforme escrita do compositor, e depois repetindo utilizando o improviso, seguindo a sequência harmônica ou um padrão rítmico, e repetindo algumas vezes, sendo que em cada uma delas um instrumento realiza a improvisação. Ornamentos. Os ornamentos servem para enfeitar a melodia, dando-lhe elegância, riqueza e graciosidade. Alguns exemplos de ornamentos utilizados no choro: o trinados, variação rítmica, que é quase sempre veloz e duas notas específicas em grau conjunto, podendo ser ascendente ou descendente. Apogeatura, que caracteriza-se por ser uma nota sem valor rítmico real na estrutura do compasso, com intervalo de no máximo uma segunda maior na nota real, é ascendente ou descendente. Há também a apogeatura dupla,
São duas notas separadas por uma segunda, de intervalo maior ou menor na nota seguinte. O floreio é formado por um número indeterminado de notas, sem valor rítmico real e sequências de graus conjuntos, até chegar à nota real. Mordente, presença de duas notas que antecipa a nota real subsequente, seja ascendente ou descendente. Leitura e transposição. Muitas partituras de choro são escritas em dó, para a flauta ou para o cavaquinho, pois estes instrumentos são afinados em dó, além dos violões. Sendo assim, a condução e a elaboração das partes ficam todas no mesmo tom. A clarineta utilizada no choro é afinada em si bemol, ou seja, um tom abaixo do tom dos outros instrumentos. Por isso, o clarinetista, ao receber uma partitura, deverá ler sempre a mesma, um tom acima. A utilização do choro auxilia diretamente nesse processo. No início, o aluno até copia a parte transportando-a para o tom da clarineta, um tom acima. Mas com o estudo e a prática, ele consegue ler a partitura e efetuar instantaneamente a transposição mental da nota escrita. Essa leitura está diretamente ligada ao estudo constante do instrumento e sua aplicação prática na execução do choro. Até a próxima aula. Até mais!